Eu vou no flow hoje falar de Banco Master, mas eu não podia não juntar 2 pontos fundamentais, tá? A promiscuidade na elite brasileira. Você fala promiscuidade na elite brasileira? Sim. Todo mundo sabe que o escândalo do Banco Master, como nós previmos, e agora como demonstrado por matérias na Folha de São Paulo, Metrópolis e outros veículos, a farra aconteceu. Podemos dizer que a farra aconteceu, Riso? Podemos dizer que o sexo foi instrumento de barganha por parte do senhor Vorcaro? Podemos dizer que a cópula e a utilização de mulheres de países nórdicos e também do leste europeu foi regra no convencimento utilizado por parte do nosso amigo Vorcaro? Sim. Podemos falar que o uso de um sistema relacional baseado em desejo e afeto foi um instrumento importante para envolver o Supremo Tribunal Federal com uma elite parasitária que nos governa? Sim ou não? Sim. E em grande medida, olha onde eu vou fazer, atenção. Atenção. Em grande medida, no que isso se difere, tirando a parte do crime e do desejo, do casamento de Tabata Amaral com João Campos, com a presença de ministro do Supremo e de boa parte da elite pernambucana. Vejam, meus amigos. Quando a gente fala de Vorcaro e quando a gente fala da elite patrimonialista brasileira, a gente tá falando de um grupo pequeno de pessoas, tá? Chuto eu aí, Riso, máximo, estourado, 3 a 4 mil pessoas que detêm dinheiro e poder nesse país. Tem mais pessoas que têm muito dinheiro no Brasil que isso, lógico. Mas pessoas que têm muito dinheiro que buscam exercer poder, você vai restringindo. Também tem pessoas que têm poder, mas não necessariamente têm dinheiro. Ainda que essas coisas costumem vir juntos. Eu sou uma pessoa que hoje detém algum poderzinho, Kim Kataguiri também, mas não somos ricos. É uma escolha. Nós temos um sacerdócio no nosso trabalho, ok? O casamento de Tabata se parece com as festas de Vorcaro e estão dentro do mesmo contexto, que é apenas um sistema de vinculação relacional que envolve um grau de promiscuidade, em um caso sexual e no outro político, entre essas mesmas elites. Veja, Daniel Vorcaro utilizou-se dessas festas e do sexo para ascender socialmente e obter troca de favores com gente graúda. É basicamente o que as grandes famílias políticas brasileiras fazem. E aí eles começam a criar seus vínculos. Alguns vínculos ilegais, outros baseados em chantagem, é o caso do Vorcaro. No outro não. No outro não. Não imagino que ninguém ali esteja fazendo chantagem. De maneira alguma, é um casamento. Isto posto, é um casamento que soa muito mais como uma operação política do que qualquer outra coisa. E uma operação política da parte de gente que faz parte desta elite, gostemos ou não. E de uma elite que está envolvida em coisas desabonadoras a quase todo o tempo. João Campos, veja só, ali não foi o Gilmar, mas representando o STF estava o maior aliado do Gilmar no STF, que é o Alexandre de Moraes. Recentemente o Gilmar Mendes mandou parar, interrompeu as investigações de um escândalo de corrupção muito óbvio dentro da gestão da prefeitura do João Campos. João Campos dependeu do STF para sobreviver, porque ele vai ter uma eleição agora para governador. E o Alexandre de Moraes estava lá presente. Tabata Amaral, de maneira muito coincidente, falou do caso do Banco Master e só sobre o aspecto em que isso atingia o bolsonarismo, nunca nos elementos que atingiam o petismo. Muito menos no aspecto que atingiam a Suprema Corte. Curioso, né? Aí tem membros da Suprema Corte e dessa esquerda aí presentes. Da esquerda petista ali. O Alckmin também tava lá. O Alckmin estava ali presente. Veja que interessante, meus amigos. Quando a gente analisa, eu preciso aqui analisar, né? Eu joguei uma provocação lá. Quando a gente analisa casamentos, eventos, festas, eu tô falando de coisas que acontecem na coluna social. Antigamente havia uma coisa no jornalismo que chamava coluna social. Você já ouviu falar disso, Riso? Sim. O que eram as colunas sociais? Eram colunas que ficavam abordando a vida social, não de todo mundo. Tipo assim, ó, a dona Mariazinha casou com o seu Joaquim da padaria. Não, isso não vai sair na coluna social. A coluna social narrava festas, encontros, eventos, feiras, empresas que foram adquiridas, filhos que nasceram da High Society. Portanto, festas, casamentos, encontros, tudo isso pauta o restante da sociedade, gostemos ou não. E esses eventos, das festas do Vorcaro ao casamento da Tabata Amaral, fazem parte de um contexto em que esta elite promíscua, altamente corrupta, se relaciona. Se relaciona, gera fatos e aumenta seus vínculos. Eu vejo essas duas coisas acontecerem e eu encaixo no mesmo contexto. E qual o contexto? O Brasil continua sendo uma nação muito atrasada
governado sempre pelas mesmas pessoas, e essas mesmas pessoas até renovam, por exemplo, assim como a Tabata Amaral, o Vorkar é um cara que tava tentando ingressar ali. A Tabata veio de baixo, o Vorkar eu não sei se ele veio de baixo, mas ele veio de fora. E eles foram cada um à sua maneira entrando no jogo. A Tabata casa ali com o seu casamento tradicional e tal, ela casa ali com o João Campos, e ela entra numa oligarquia. Ela ascende e faz parte da oligarquia. Do outro lado, o Vorkaro não tava casando com ninguém muito importante. O Vorkaro tava comprando todo mundo que ele podia, organizando festa, balada, fazendo o que ele podia ali. E aí ele se insere nesse jogo. Ambos têm como fim. A Tabata não vai falar que é amor. João Campos também vai falar que é amor, né? Mas ambos buscam participação numa aristocracia que por si só é perene. Eu não costumo citar ele muito aqui, mas vale a pena citar, porque uma vez teve uma palestra do Olavo de Carvalho falando disso muito interessante, muito tempo atrás. E o Olavo falava algo que tem que ser levado em consideração. A elite econômica não é igual à elite política. A elite política, aristocrática no passado, ela tinha como característica a estabilidade. A aristocracia era estável, eram homens donos de terra devotados à guerra. Isso quando a gente volta lá para a Idade Média. A novidade é a burguesia. A burguesia, ela vem do meio, e ela ascende, ela ganha poder econômico e naturalmente quer poder político. E todas as grandes revoluções modernas, liberais, elas são acompanhadas da ascensão de uma burguesia que ascende. E uma das características do capitalismo são os ciclos e das famílias e os grupos econômicos que sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Mas ninguém quer descer, certo? Todo mundo quer subir e ficar. Então o Olavo aborda uma coisa muito interessante, que é o surgimento das grandes fundações que você tem nos Estados Unidos, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, e o trabalho de lobby que passa a existir de grandes grupos econômicos e empresariais, em que esses caras ascendem e querem criar meios de não descerem. Eles querem permanecer elite, eles querem ser aristocratas, tá? E aí tem essa tensão de uma burguesia que quer virar nobreza. Aqui no Brasil, há uma burguesia ascendente? Há. O Vorkar é um burguês ascendente. E aí ele quer, para acelerar o processo de ascensão dele, comprar todo mundo, mas em última instância todos querem virar nobres. A família do João Campos deve ter suas atividades econômicas, que eu não sei exatamente quais são. Mas quase tudo que eles fazem é ligado à atividade política. Então você vai ter gente que é cineasta, e os cineastas da família vão pegar dinheiro do Rouanet, vão pegar um esquema aqui e ali, uma empresa pública aqui, e todo mundo vai girando. Vai ter um game ligado, vamos dizer, à ocupação dos espaços públicos. Mas isso os torna, acima de tudo, aristocráticos. Pessoas que ocupam essas posições. Tá? E essa posição aristocrática mantém eles no jogo de maneira meio perene. É um investimento na segurança você ter pessoas próximas de você ou você se casar com pessoas da oligarquia vigente, né, do regime aristocrático estável. E no Brasil, que é um regime aristocrático patrimonial e de ocupação da máquina estatal, porque é um país em que a economia depende muito do Estado. Nós não somos os Estados Unidos da América, a economia depende muito do Estado. Está dentro dessa máquina, te dá estabilidade, te dá poder, te dá dinheiro. E aí cada um tem seus meios de acessão. Então eu queria muito começar essa live com esse paralelo, porque foram 2 temas falados aí nos últimos dias, para entender assim as formas, os instrumentos, os mecanismos de ascensão que existem aqui num país patrimonialista como o Brasil, tá? Cada um à sua maneira, cada um com o seu estilo. Recrimino mais, naturalmente, do nosso amigo Vorkaro, né? O Vorkaro que é mais, né, direto ao ponto. Mas não imaginem que o casamento ali da outra com o outro não sejam aquilo em si uma atividade política com objetivos também políticos. É o jogo. É o jogo. E a Tabata fica, ai, cachorrinhos caramelizados, beba água, a água vai te hidratar. A sonsa, uma malandra, joga ali o jogo e tá jogando o jogo dela, entendeu?